Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom ouvir o louvor que a gente acabou de ouvir agora. Ainda bem que a graça desse Deus é infinitamente maior do que nossas iniquidades, não é, irmão? E olha que nossas iniquidades são muitas. Eu glorifico a Deus pela confiança que a igreja tem, mais uma vez, está me dando essa oportunidade de estar trazendo a palavra aqui. Irmãos, eu queria que nessa noite você orasse comigo, para que o Espírito Santo falasse ao teu coração e revelasse tudo aquilo que Ele deseja mostrar para você e o quão grande é esse Deus que nós servimos. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Pai. Te engrandecemos e te exaltamos, Pai, porque Tu és o Deus todo-poderoso, Pai. Tu és o Criador e sustentador de todo o universo, Deus. Não há um lugar sequer, Pai, onde a Tua presença não esteja, Pai. Pai, te agradecemos, Deus, porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque ainda que nem merecêssemos, Pai, ser criados, o Senhor nos criou. E mesmo, Pai, nos rebelando contra Ti, o Senhor enviou o Seu único Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, Senhor. Pai, eu peço a ação do Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Que não seja eu falando, mas que seja uma manifestação plena do Teu Espírito Santo, falando ao coração e à mente de cada um aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, Pai. Que eu seja escravo da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra que eu queria trazer nessa noite tem muito a ver com o cenário atual em que nós vivemos. A primeira pergunta que eu queria deixar para você é: qual é o tamanho do seu Deus? Talvez você possa falar comigo que esse Deus ele é infinito, que Ele é eterno, e tudo isso é verdade. Mas será que nós vivemos de acordo com a realidade de que existe um Deus que é infinito, que é eterno, de que te criou para um propósito, que criou essa terra maravilhosa que nós usufruímos? Esse Deus que se revelou em palavras para que a gente tivesse uma mínima noção do tamanho da sua glória. Será que nós vivemos de fato como se esse Deus existisse? Então eu queria convidar os irmãos que estivessem abrindo a Bíblia no Salmo 19. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha
e Redentor meu. Amém, irmãos? Eu escolhi esse salmo aqui, eu fiquei na dúvida entre algumas passagens que mostravam a beleza da santidade, a beleza da glória do Senhor. Mas esse salmo aqui, ele mostra claramente como nós devemos ser submissos ao nosso Senhor. Se a gente compreender de fato a profundidade de tudo que está escrito aqui, é impossível que você viva uma vida para você mesmo. É impossível que você não perceba que existe um Deus que te deu talentos, existe um Deus que te deu determinadas características, existe um Deus que te deu determinadas facilidades e dificuldades, e que tudo isso converge para o propósito do Senhor, que é o crescimento do seu reino. Amém, irmãos? Eu vou falar nessa noite sobre a glória do Senhor. E eu vou começar com uma definição. Eu não sei se o slide está passando aqui. A palavra glória, em hebraico, kavod, literalmente significa pesar ou ser pesado. O conceito representa a presença de Deus entre os seres humanos. Irmãos, eu estudo filosofia e é interessante que existe uma discussão muito grande no meio da filosofia sobre o belo e o sublime. E, fazendo um resumo bem curto, o belo seria aquilo que traz agradabilidade aos olhos humanos, aquilo que mexe com a nossa alma. Mas o sublime, irmãos, é o espanto que o ser humano tem de frente para algo que é infinitamente maior do que ele. Dando um exemplo que nem chega perto do tamanho da glória do Senhor, mas imagine aquela tsunami que aconteceu no Japão há um tempo atrás. Imagine aquela pessoa que estava perto do mar e viu aquela onda de não sei quantos metros vindo para cima dela. Imagine o espanto que aquela onda causou naquela pessoa. Irmãos, aquilo não se compara com o esplendor da glória de Deus. O versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não existe lugar para onde você olhe, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, que você não consiga se desvencilhar da graça e da glória desse Deus infinito e eterno. Pode passar? Um teólogo batista escocês chamado Bruce Milne, ele diz o seguinte: glória é um termo bíblico familiar, transmitindo normalmente a manifestação visível do ser de Deus. Sua glória nos leva ao âmago de tudo que é essencial ao seu ser como Deus. Sua majestade divina, sua divindade total. Um termo paralelo é transcendente, que se refere ao fato de Deus estar além de toda a realidade finita. O que ele está querendo dizer aqui? Irmãos, eu e você jamais seremos capazes de compreender a grandeza de Deus. A grandeza de Deus faz parte de uma realidade infinita, da eternidade. A eternidade, ela está além do tempo, ela está além do espaço. Então é impossível que você consiga compreender. Mas Deus, por pura misericórdia e graça, Ele se revelou à humanidade. Ele já começou revelando a sua graça quando Ele nos criou, porque Ele não tinha a menor obrigação de nos criar. Mas ainda assim Ele deu o fôlego de vida e deu a oportunidade que você usufruísse de toda a criação maravilhosa que nós conhecemos que Ele criou. E, irmãos, isso é maravilhoso. O Deus que faz parte de uma realidade infinita se fez finito, para que nós tivéssemos uma pequena noção da grandeza desse Deus que nós servimos. Um teólogo britânico, os mais antigos conhecem, chamado Martin Lloyd Jones, ele resumia a glória de Deus como a junção de todos os atributos de Deus. Pense comigo, Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é soberano, ele é amoroso, ele é gracioso, ele é criador. A Bíblia diz que ele é o único capaz de criar algo do nada. A palavra criar no Velho Testamento só é usada para Deus, porque somente Ele é capaz de criar algo do nada. Por quê, irmãos? Porque qualquer coisa que você crie, seja esse banco, seja esse
isso aqui, com esse púlpito de acrílico, isso aqui, irmãos, só vai refletir a realidade muito maior de que foi a criação de Deus. Pode ver, irmãos, o que foi usado para fazer esse banco aí? A madeira. Para isso você teve que derrubar uma árvore. Essa árvore, ela foi criada por esse Deus infinito. Esse acrílico aqui, ele também foi criado a partir de materiais que Deus proporcionou que tivesse na terra também. E não há nenhuma criação humana, absolutamente nenhuma, que seja capaz de criar algo a partir do nada. Somente esse Deus é capaz disso. Amém, meus irmãos? Isso porque Ele é onipotente. A glória de Deus, pode passar? A glória de Deus é o brilho criado que circunda a revelação do próprio Deus. E aqui eu encerro a minha definição sobre glória de Deus. É o brilho. É quando você vai no mar e você vê aquela imensidão, e você vê aquele brilho da criação e você consegue entender que existe algo por trás daquilo ali. A glória de Deus é isso. É a manifestação presente de um Deus que é de uma realidade eterna. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, meus irmãos. Todos os dias nós ofendemos a santidade de Deus. Todos os dias nós nos rebelamos contra Deus. Não há um dia sequer em que você se devotou a Deus da forma que deveria. Mas ainda assim, esse Deus, sabendo disso tudo, de tudo aquilo que você faria contra Ele em rebeldia, Ele ainda assim se revelou a nós e nos deu essa oportunidade de engrandecer e servir. Olha como isso é bom, irmãos. Nós somos servos desse Deus eterno. Amém? E agora vamos destrinchando o texto aqui, lá para o versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Versículo 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha que palavra poética aqui. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando que a criação, o universo inteiro, ele não tem voz. Você não ouve a criação de Deus falar, mas você consegue ouvir a voz de Deus através da criação. Você olha uma montanha gigante e você ouve falar na palavra que a tua fé pode mover montanha. Você tem que necessariamente crer que existe um Deus que criou aquela montanha e que tudo está debaixo de sua submissão. Não há nada, não há nenhum centímetro sequer da criação e de cada íntimo do seu coração que não devam ser submissos a Deus. Você consegue entender a grandeza desse Deus? Eu não consigo entender. Por mais que eu estude, eu jamais vou conseguir entender a grandeza de Deus e muito menos o amor de Deus, porque eu não mereço esse amor. Cada vez mais que eu olho para Deus, eu vejo a minha pequenez. Quanto mais eu vejo a minha pequenez, eu não consigo entender como Deus não já mandou fogo me fulminar. Porque a única coisa que nós merecemos, irmãos, é a condenação eterna. E esse Deus, pela sua graça, se revelou a nós em forma humana, para que eu e você tivéssemos perdão e para que passássemos com Ele a vida eterna. Amém, irmãos? Veja o tamanho do universo. Nem os cientistas, a ciência nunca chegou perto de uma conclusão sobre a grandeza do universo. Você sabe que existem infinitas galáxias que habitam em determinados universos. Você sabe que a Via Láctea é um negócio gigante. Mas é maior ainda você saber que esse mesmo Deus, Ele criou tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que a ciência tenta estudar com apenas uma palavra. Ele só disse: haja e ouve. Eu peço que você reflita agora sobre a grandeza desse Deus que eu estou falando aqui e a grandeza do Deus que tem sido adorado nos púlpitos hoje em dia. Porque se você acredita que Deus é obrigado a realizar os seus sonhos, irmãos, eu sinto te dizer, o seu Deus, ele é muito pequeno, porque esse Deus está submisso a você. Se você acredita que os louvores a serem cantados têm que ser louvores de pura empolgação e não louvores que exaltem a
natureza de Deus, você não entendeu a grandeza do seu Senhor. Se você acredita que Deus ainda trabalha com uma lei de recompensa, quanto mais bonzinho eu for, quanto mais santo eu for, eu vou ter as bênçãos do Senhor, você ainda não entendeu a graça, o favor imerecido do Senhor. Não importa o quanto você entregue a Deus, Deus ele vai sempre te ganhar enquanto Ele te dá. Não importa se você a partir de hoje não cometa mais nenhum pecado sequer, meu irmão. Não importa se você a partir de hoje viva assim como Cristo viveu. Os pecados que você já cometeu ofenderam a santidade de um Deus eterno. Uma coisa é eu pecar contra a minha esposa. A minha esposa também é pecadora. A minha esposa é finita. A minha esposa ela não tem a grandeza desse Deus. Agora, uma coisa é você pecar contra um Deus que é totalmente santo. A gravidade do seu e do meu pecado não é equivalente, a gravidade do meu e do seu pecado ela é equivalente ao tamanho do ofendido, à santidade do ofendido. Se eu peco contra minha esposa, ela tem que me perdoar, a Bíblia manda, porque nem eu nem ela somos um maior que o outro. Mas quando você peca contra um Deus que é eterno e totalmente santo, não tem outra decisão mais sensata a se fazer do que você se arrepender e tentar viver uma vida santa até o último minuto da sua vida. Esse Deus é grande. Eu fui despertado para esse tema num congresso que eu fui recente. Eu até trago uma pulseira escrita Grande Rei, que foi um congresso que falou sobre a grandeza de Deus. Mas foi ali que eles falaram coisas que a gente até sabe, a gente olha na Bíblia, a gente sabe. Mas foi ali que eu percebi o quanto Deus que tem sido adorado tem sido tão pequeno. Um Deus que se resume a um gênio da lâmpada, onde você pede algo Ele tem que te dar. Um Deus que, segundo alguns pastores, só aceitam a adoração no púlpito, porque o púlpito é sagrado. Esse Deus Ele é eterno, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não se restringe a essas paredes aqui. Ele abençoa a reunião dos cristãos. Nós estamos aqui para adorar e cultuá-lo. Mas essa vida com Deus, ela tem que se estender lá para fora. Você diminui a Deus quando você acha que existe alguma área da sua vida, algum campo da tua mente, alguma parte do seu coração que não deva ser devotada a Deus. Se você acha que esse Deus ele não tem que estar presente no seu trabalho, nos seus estudos, você está pequenando esse Deus. Esse Deus ele é muito maior do que nós concebemos. Amém, irmãos? Eu vou trazer aqui o que a Confissão de Fé Batista de 1689 afirma. Pode passar aí. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo. E não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe agrade, não tudo quanto nos agrade. Não existe coração mais apaixonado pela glória de Deus do que o próprio coração de Deus. Existem pastores pregando por aí que o centro do coração de Deus é você. Existem pastores pregando por aí de que você é a coisa mais importante para Deus. Meu irmão, Deus ele é eterno. Muito antes de nós sermos criados, a Trindade Santa ela já se amava mutuamente, ela já se glorificava mutuamente, ela já exaltava a sua santidade mutuamente. Não há nada que Deus faça na terra que não seja para o louvor de sua própria glória. Ele faz por nós, mas para que a glória dele seja exaltada. Não há absolutamente nada que Deus faça pensando em você como protagonista da história. Nada, absolutamente nada.
até mesmo quando Ele envia o seu Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, Ele quer que a glória dele seja manifesta a nós. Amém, meu irmão? A criação não é nosso refrigério da alma. Eu queria enfatizar isso aqui. Muita gente acha que as coisas criadas por Deus devem ser aquilo que nos guardam, aquilo que cuida de nós, aquilo que traz refrigério para a alma. Tem muita gente vivendo para viajar, tem muita gente vivendo para diversão, tem muita gente vivendo para as amizades, muita gente vivendo para o seu casamento, muita gente vivendo para a igreja. Mas tudo isso que eu falei e muito mais, nada passa do que criações de Deus. São coisas criadas por Deus e não Deus em si. Essas coisas, elas não trazem refrigério à alma. Elas apenas refletem o Deus que traz refrigério à alma. Quando você quer espairecer a sua mente, você deseja ir para um lugar muito bonito, aquele mar gigante, aquela criação esplendorosa. Se você buscar refrigério na criação em si, você está idolatrando uma criação de Deus. Mas se você percebe que você está ali, porque Deus traz refrigério, mostrando a grandeza dele diante de você, isso sim é o que traz refrigério à alma humana. Tudo isso aqui, irmãos, não passam de placas. Quando você quer ir, sei lá, para Petrópolis, existe a placa lá, Petrópolis à direita, a não sei quantos quilômetros. A beleza da cidade de Petrópolis está na placa, mas a placa ela está indicando aquilo ali. Toda a criação ela só indica a grandeza desse Deus que nós servimos. Não há 1 centímetro quadrado, não há um ar que nós respiramos que não deva nos fazer nos humilhar diante de Deus. Palavra pesada hoje em dia, né? Se humilhar diante de Deus. Se tem alguém que você deva se humilhar, meu irmão, é diante de Deus. Mas infelizmente as palavras de hoje em dia trazem uma exaltação do homem. Te empolgam, você sai de lá querendo ganhar o mundo, mas elas não te apequenam diante de um Deus que deseja fazer uma obra gigantesca na sua vida. Nós temos que pregar um grande rei e não um Deus pequeno. Pode passar. Saindo um pouco do âmbito da criação, vamos falar de uma das coisas mais grandiosas, da maior coisa que aconteceu na história desse planeta. A glória de Deus, ela se manifestou de maneira plena, da maneira que os seres humanos jamais esperavam. Imagine na época de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi encarnado na plenitude dos tempos. E existem uma série de fatores que colaboraram que o tempo em que Jesus veio à Terra fosse o tempo ideal para isso. Mas o que eu quero dizer? É que existiam diversos grupos, diversas tribos judaicas que esperavam o Messias. Esse mesmo pessoal que rejeitou Jesus, que crucificou Jesus, eles esperavam que o Messias viria em algum momento. Mas eles não esperavam que o Messias viria do jeito que veio. Os fariseus acreditavam que o Messias viria para liderar especificamente a tribo dos fariseus, para que governassem sobre todos os outros. Os saduceus acreditavam também que Jesus viria especificamente para os saduceus e que eles teriam uma soberania diante de todos os outros povos. Os zelotes, que eram o partido político dos judeus, acreditavam que Jesus viria como um grande líder político que lideraria toda a expansão de Israel, dominando toda a região. Mas eles jamais esperavam que Deus, eterno, se fizesse finito na forma humana. Você consegue entender por que lá em Filipenses 2 diz que Deus ele humilhou-se se fazendo homem? Ele não tinha nenhuma obrigação. Mas esse Deus ele tem determinados atributos e uma grandeza tão grande que ele não podia ver toda essa humanidade indo para o inferno sem que o seu amor não fosse manifesto. E aí ele se faz homem. Olha o que diz
lá em Filipenses mesmo, capítulo 2, versículo 5. Pode passar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Você consegue imaginar um Deus eterno passando pela morte, pela mesma morte que nós iremos passar? Eu não consigo entender esse amor. E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra o que eu falei? Que Deus ele não faz nada para que você seja o protagonista? Olha esse final aqui. Ele fala que ele enviou o Filho para morrer em nosso lugar. Mas olha esse final aqui. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Ele não fez isso pensando em você primeiramente. Você pode até ser um propósito secundário de Deus. Não se ache muito não. Ele fez isso primeiramente para que a glória dele fosse exaltada. Amém, meus irmãos? Aquele que é a palavra, João, pode passar aí, João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o que ele está falando aqui, vimos. Olha que prestígio, que privilégio que eles tiveram. Eles viram o Messias que refletia a glória exata do Pai. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que Deus ele é transcendente. Era impossível que nós entendêssemos a grandeza dele, mas ele se limitou à nossa capacidade de compreensão para que a gente tivesse uma noção de quem é esse Deus. E ele se manifesta da glória mais esplendorosa, mas que aos olhos humanos é a forma mais humilhante de se ver. Você pode pensar, por que esse Deus ele se fez homem? Por que ele fez isso para me salvar? Mas Deus, em sua soberania, escolheu que essa fosse a forma melhor para que a glória dele fosse confessada e todo joelho se dobrasse diante dele um dia. E não há nada que você possa fazer para interrogar a Deus, porque Deus ele faz tudo quando ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E nós não temos nem que questionar ele. Quem é o barro para dizer ao oleiro como tem que ser feito? Quem é que pode dar conselho a Deus? Nenhum de nós, irmãos. A grandeza de Deus ela é incompreensível. E aquilo que nós entendemos de Deus, nós só conseguimos ver na pessoa de Cristo Jesus. Continuando aqui, Hebreus 1, versículo 3, pode passar. O Filho é o resplendor da glória. Ele está falando aqui que Jesus Cristo é quem refletiu e reflete a glória de Deus. E a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é a expressão exata da glória de Deus. Irmãos, existe um pensador do século XX, C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, que ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E ele coloca um dilema para todo ser humano. Ele diz que só existem 3 possibilidades para o ser humano diante da realidade de Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo não era Deus e pensava ser Deus, portanto ele era um maluco. Ou Jesus Cristo não era Deus, sabia que não era Deus e portanto ele seria mentiroso. Ou Jesus Cristo é Deus, sabia que era Deus,
e só resta uma coisa para nós: se ajoelhar diante dele e adorar. Só existem essas 3 oportunidades para o ser humano. E você, um dia tomou a decisão de escolher, ou você, eu não conheço todos aqui, um dia terá que escolher qual dessas 3 decisões você vai ter que tomar. Porque o que a gente vê hoje, principalmente no meio da política, é pessoas aceitando aquilo que Jesus falou. Nossa, esse Jesus não tem nada a ver com esses cristãos que repudiam determinados pecados, pecadores, né? Mas eles se esquecem de que, se eles aceitarem uma parte do que Jesus disse, eles vão ter que aceitar que Jesus Cristo disse que era Deus. Ou eles vão ter que fingir demência e acreditar somente numa parte daquilo que Deus falou aqui na terra. Pense comigo nessa noite. Qual é a decisão que você tem que tomar? Você só tem essas 3 oportunidades. Amém? A glória de Deus se manifesta em perdão. E para mostrar a grandeza disso tudo, Ele entregou o seu único Filho. Deus, Ele manifesta a sua glória de diversas formas. Na criação, mostrando a complexidade do ser humano, a complexidade do olho humano, que até hoje a ciência não conseguiu entender. Ele manifesta a glória de diversas formas. Mas a maior manifestação da glória de Deus até hoje foi o seu perdão. Porque, como eu disse lá no início, o seu pecado, ele é infinitamente grave, porque esse Deus, ele é infinitamente santo. E não há nenhuma manifestação da glória de Deus que você possa almejar que seja maior do que essa. Então, seja grato por esse Deus que te perdoa e te sustenta dia e noite. Mas coloque isso no seu coração de verdade, irmão. Não só da boca para fora. Pense em cada hora do seu dia que você tem dedicado somente para os seus próprios desejos e não a Deus. Reflita sobre isso. Nosso Deus, Ele é grande. Lá em 2 Coríntios, pode passar, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4 e 6, diz o seguinte, versículo bem conhecido: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que Satanás, ele cega o entendimento humano, para que ele não reconheça essa glória que nós estamos refletindo aqui nessa noite. E no versículo 6, isso que ele falou foi para os não cristãos, agora ele vai falar para os cristãos. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus irmãos, você só consegue conhecer qual é o propósito para o qual você foi criado se você consegue entender isso aqui. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. No seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, aqui na igreja, não importa onde for, você precisa manifestar a glória de Deus. E essa beleza da glória de Deus, ela pode ser manifestada da forma que Deus nos ensina, com o amor. Amor, irmãos, a gente tem que esquecer esse amor, que é um sentimento vago que o mundo prega. Esse não é o mesmo amor da Bíblia. A palavra utilizada para designar amor no Novo Testamento, ela seria melhor traduzida, isso é um consenso entre os teólogos, como caridade. É algo que deve ser feito pelo outro. Você, não basta eu sentir alguma coisa pelo Leonardo, eu preciso fazer alguma coisa pelo Leonardo. Esse é o amor que a Bíblia fala. Você já se perguntou por que no versículo mais conhecido diz que e Deus amou no passado, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho? Já parou para se perguntar isso? Por que não está escrito ali que Deus, porque Deus ama o mundo de tal maneira? Porque Ele está falando do ato específico de entregar o seu filho na cruz do Calvário para morrer por mim, por você. Amor na Bíblia, significa ato pelo próximo. Você fazer pelo outro a mesma coisa que você gostaria que fizesse a você. Você
Preservar a alma do outro, é querer que o outro se salve da mesma forma que você batalha para que você seja salvo. Não que a salvação seja por obras. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Você precisa querer que o outro viva a santidade da mesma forma que você deseja viver a santidade. Esse amor, ele se manifesta em ato. E aí você pode estar perguntando, mas eu já dei alguns exemplos aqui, mas Ronan, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Pode passar aí. E quando é que nós glorificamos a Deus na prática? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, pode passar? Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você já refletiu sobre esse versículo aqui? Como é que a gente glorifica a Deus comendo? Como é que a gente glorifica a Deus bebendo? Ele explica depois: façam tudo para a glória de Deus. Isso significa, meus irmãos, que glorificar a Deus, louvá-lo, não se resume a um louvor de culto, não se resume a um louvor de chuveiro. Glorificar a Deus significa você entregar a cada dia, com todo o empenho que você tiver, cada centímetro da sua vida, a esse Deus que deseja reinar sobre cada parte da sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Senhor e Salvador de todos nós, mas alguns de nós só querem aceitá-lo como Salvador. A palavra Senhor, meus irmãos, é a mesma palavra usada para um senhor de escravo na época. E um escravo, ele podia desobedecer ao seu senhor? Quando um senhor dizia para ele fazer alguma coisa, o que o escravo devia fazer? Aquilo que foi ordenado. Aceitar o senhorio de Cristo significa nunca, jamais questionar uma ordenança dele para a sua vida. Ele precisa ser o Senhor de toda a sua vida. Nós glorificamos a Deus no nosso dia a dia, irmãos, quando Jesus se torna o ar que nós respiramos. Nós glorificamos a Deus nas palavras, quando de nossa palavra emana amor, paz, alegria e doçura. Sua palavra tem emanado paz, alegria, doçura. Glorificamos a Deus na amizade, quando doamos nosso tempo em benefício do outro. Isso aqui, irmãos, se você observar a nossa realidade atual, você vai perceber que eu e você temos doado pouquíssimo tempo em prol da vida alheia. Quanto tempo da sua semana, sistematicamente, você se doa a outro? Ou você, assim como todo mundo, nessa vibe de cada um tentar buscar realizar o seu próprio sonho, você passa o dia estudando para o seu sonho se realizar, você passa o dia trabalhando para o seu sonho se realizar, e jamais lembra de que o seu amor tem que ser manifesto em ato para com o seu próximo. A glória de Deus é manifesta em nossa amizade quando nós nos doamos ao outro. Eu glorifico a Deus a sós, quando ainda que eu esteja sozinho, ninguém esteja me vendo, eu tenho a plena consciência de que Deus, ele é onipresente e onisciente, e ele sabe até o que se passa na minha e na sua cabeça. Nós glorificamos a Deus na terra, quando nós cuidamos da criação que ele deixou para que nós preservássemos. Então você acha que quando você chupa um papel de palha e joga aquele plástico no chão, isso não tem nada a ver com o Evangelho? Se você acha isso, meu irmão, o seu Evangelho, ele é muito reduzido. Porque o Evangelho de Deus, ele engloba cada parte da vida humana. Glorificamos a Deus em nosso corpo, cuidando da nossa saúde. E a gente tem esquecido isso, né? Eu falo isso por mim mesmo. Eu pratiquei esporte a minha vida toda, mas ultimamente eu não tenho cuidado do meu corpo. E a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o papel na Trindade de manifestar a obra de Deus aqui na terra. E a melhor forma dele manifestar essa obra em você é você estando em plenas condições para estar apto
para fazer a obra dele. Cuide do seu corpo. Nós glorificamos a Deus no trabalho, quando nossos colegas percebem a presença de Jesus através de nós. Os seus colegas de trabalho têm percebido a presença de Deus no dia a dia deles? Glorificamos a Deus nos estudos, quando reconhecemos que toda a verdade emana de Deus. Você que faz medicina, tudo aquilo que você aprender sobre medicina, saiba que não foge daquilo que Deus criou. Se você que estuda engenharia, sabe que, por mais que você estude todas as medidas, toda a lógica que você estuda ali, foi criada por Deus. Não existe verdade que fuja da verdade de Deus. Os filhos glorificam ao Senhor quando obedecem os pais que Deus escolheu para que Ele tomasse conta da sua juventude. Sabe esse pai que você reclama demais? Foi o pai que Deus escolheu para que tomasse a conta da sua juventude. Os pais glorificam a Deus quando dão amor e ensino do Evangelho aos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, todo o ensino do Evangelho que o seu filho conhece, ele vem da igreja ou ele vem de casa? As esposas glorificam a Deus quando se entregam ao seu marido da mesma forma que a igreja se entrega a Cristo. Efésios 5. Glorificamos a Deus como marido quando amamos a nossa esposa a ponto de, se necessário, entregarmos a nossa vida por ela. E a Bíblia ainda diz e o povo ainda diz que a Bíblia é machista. A Bíblia diz que o marido ele tem o papel de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo e se entregando por ela. Você que é marido, coloque isso no seu coração. Isso não se estende somente a um caso onde você tenha que escolher entre a sua vida e da sua esposa, não. Isso se estende ao dia a dia. Porque o que foi que Cristo fez para a igreja mesmo? Ele perdoou. A mesma igreja que ofende Jesus Cristo todos os dias, foi a igreja que Cristo perdoou. Perdoe a sua esposa como Cristo perdoou a igreja. Nós glorificamos a Deus na vida, quando a vontade do nosso coração se alinha com a vontade do Senhor. Isso engloba seus sonhos, isso engloba seus talentos, seus dons, engloba tudo aquilo que você deseja para o seu futuro. Você tem sonhado meramente porque é um desejo seu? Ou você tem confiado de que existe um Deus cuja vontade é boa, agradável e perfeita? E o dia que você se submeter a essa vontade, você vai se alinhar com o coração dele e você jamais vai sentir qualquer vazio no seu coração, porque você vai estar onde Deus quer que você esteja. Que os seus sonhos se alinhem com os sonhos de Deus para a sua vida. Nós glorificamos a Deus na morte, quando, ainda durante a vida, para nós a morte é lucro. Você tem medo da morte? Ou você entende a morte como o encontro definitivo com o Deus que você adora aqui na terra? Não estou falando que isso é fácil, tá, irmãos? Antes de falar tudo isso que eu falei para vocês, Deus falou muito comigo. E um monte dessas coisas aqui eu não faço, porque eu sou limitado. Infelizmente eu sou limitado. Mas o meu desejo nessa noite é que Deus manifeste a sua glória na minha e na sua vida, seja em qual campo do seu ser Ele queira. E eu me lembro de um texto que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si, de forma que, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Se você vive, viva para o Senhor. Se existe um motivo bom para você morrer, é morrer pelo Senhor. O que ele está querendo dizer ali, irmão? Que do início até o fim da sua vida,
deve ser entregue a Cristo. Ele veio não só para nos salvar, mas para mostrar o seu senhorio em nossa vida. E aí eu finalizo lendo o último versículo do Salmo que nós refletimos no início. Leia comigo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que ele está querendo dizer ali? Que não são os meus atos externos, as palavras no caso aqui, mas também as meditações do meu coração, aquilo que está no seu íntimo, na sua mente, aquilo que você passa dia e noite cobiçando, aquilo que você passa dia e noite sonhando, tudo isso precisa ser agradável a esse Deus como forma de gratidão por nossa parte. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, glorificado e exaltado seja o Senhor. Como é bom falar da sua grandeza, ainda que não entendamos, Pai. Pai, muito obrigado por se revelar a nós, Deus. Muito obrigado por criar e sustentar essa beleza, Pai, que é a Terra e todo o universo, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a sua glória foi manifesta de maneira plena na pessoa do teu Filho amado Jesus. E hoje, pela graça, nós somos salvos, Senhor. Pai, desperta em cada um aqui nessa noite a noção de como somos pequenos diante dessa grandeza, Senhor. Pai, que nós não jamais nos achemos no direito de reivindicar qualquer coisa, porque nós não merecemos nada, Senhor. Tantas pessoas morrendo de depressão, tantas pessoas morrendo, Pai, tirando suas próprias vidas, porque achavam que mereciam alguma coisa nessa vida, e a vida foi cruel com eles, Pai. Mas a Tua palavra diz, Deus, que a única coisa que nós merecemos é a crueldade, e o Senhor ainda assim nos traz felicidade, paz, alegria, e nos mostra o seu amor dia e noite. É com essa mentalidade que nós podemos enfrentar toda a realidade dura da vida, Senhor. Não é nos exaltando como o mundo tem exaltado, mas é nos apequenando e nos humilhando diante de um Deus que é grandioso e eterno. Que essa mentalidade, essa metanoia se aprofunde no nosso coração e na nossa mente nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo implante essa semente no meu e no coração de todos aqui presentes. É o que te pedimos, Pai, crendo que pela Tua misericórdia e graça o Senhor atende às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.